Fala galera, tudo bem? Bom, tô voltando com mais um Branas Responde, dessa vez para responder a seguinte pergunta. Bom, quem faz a pergunta é o Iago e diz o seguinte: quais tecnologias devo saber para me tornar um dev JavaScript full stack? Olha só. Antes da tecnologia, vamos entender uma coisa, tá? É, não é tão fácil assim encontrar, talvez assim, uma empresa que trabalhe full stack com JavaScript, né? Eu já estou nessa área, trabalhando full stack com JavaScript, talvez há 6 anos mais ou menos, né? Desde 2012 para 2013 que a gente já vem trabalhando com Angular no front-end, com Node.js no back-end, mas não é tão comum. Você vai encontrar muita gente trabalhando com JavaScript no front-end, mas não tanto assim talvez no back-end, né? Você vai ver muito ainda Java, PHP, C Sharp. Então o que eu recomendo? Primeiro, comece estudando a linguagem, né? Bastante. Para isso, você pode recorrer principalmente a conteúdos que estão aí disponíveis online, tem muita coisa. Eu sempre recomendo as palestras do Douglas Crockford. Então, Douglas Crockford, talvez para mim tenha sido a pessoa que mais fez a diferença, né, no que hoje eu conheço de JavaScript. Aqui no canal, né, se você ainda não é inscrito, né, recomendo que você se inscreva, porque eu gravo muito conteúdo sobre JavaScript também, tá? Inclusive, uma outra coisa legal, agora eu tenho um Instagram, então lá em Rodrigo Branas eu estou começando a postar bastante coisa também sobre JavaScript, então me segue lá também. Isso é importante. Acha referências, acha pessoas que você talvez assim confia e acredita, né, que faz um bom trabalho e tenta se espelhar, tenta buscar conhecimento nesse sentido. Mas voltando ao ponto da empresa, eu acho que o mais importante é você, além de estudar, claro, é achar uma empresa que trabalhe com JavaScript para você aplicar isso no dia a dia, para você se desenvolver no dia a dia, evoluir, ter discussões com as pessoas, né, que estão lá, discordar. Só assim você vai evoluir, só assim você vai, talvez, aprender cada vez mais, se desenvolver cada vez mais, né, nessa área. Bom, em termos de tecnologias, eu acho que é importante você escolher um framework, né? E isso vai ser difícil você fazer de antemão, por isso que é o que eu te falei. Tenta entrar numa empresa primeiro, né? E aí, independente do framework que for, seja React, seja Vue, seja Angular ou qualquer outro, né? Se dedica a esse framework, tenta entender o máximo possível dele, e aí começa a vir outras tecnologias que estão ao redor. Por exemplo, eu acho muito importante que você conheça o protocolo HTTP, né? Você pode ler a especificação, você pode assistir a bastante vídeo que tem disponível também sobre isso, mas eu recomendo que você estude bastante o protocolo para você entender como ele funciona, quais são os verbos, como você usa isso, seja usando REST, seja usando GraphQL. Investe bastante nisso para que você entenda como você vai sair do front-end para o back-end. Lembrando o seguinte, uma coisa que eu vejo que é bem problemática é muita gente implementando regra demais no front-end, né? Tendo uma API com a granularidade mais fininha, ou seja, expondo métodos. Vou dar um exemplo. Você vai executar uma regra de negócio, né, que pode ser, por exemplo, fazer um pedido, né? Não faz sentido para mim, pelo menos você expor na API, um método para fazer pedido, um método para enviar e-mail, um método para calcular o frete, um método para disparar a entrega. Condensa isso num serviço que muitas vezes faça tudo ao mesmo tempo, né, para que você tenha uma granularidade um pouco maior e assim o teu front-end fica mais especialista em principalmente regras de interface relacionadas com usabilidade, relacionadas com o uso da aplicação em si. Tá? Então cuidado com isso. Né? E aí começa a chegar no teu back-end, começa a entender mais, porque assim, não se engana, tá? A arquitetura de back-end é toda muito parecida se você considerar outras linguagens, tá? O que você vai fazer no Node.js, seja com Express, seja com outro framework, mas vai ser muito parecido com aquilo que você já faz em PHP, em Ruby, em Python, em Java, tá? Então vai ser uma arquitetura que você vai ter que se decidir como você vai fazer e isso é muito parecido. E aí, daí para baixo, vai te exigir bastante conhecimento na linguagem. Tá? O conhecimento da linguagem que você usa no front-end, na minha visão pelo menos, é muito mais superficial do que o que você usa no back-end. Você vai usar muito mais promise no back-end, você vai usar muito mais async await. Para isso eu acho interessante que você entenda como o async await funciona, né? Porque afinal você vai estar acessando file system, você vai estar acessando banco de dados, você vai estar acessando outros web services. Então no back-end vai te puxar mais
um conhecimento profundo sobre a linguagem e até pelo volume de regra que você vai ter. Né? Então vai acabar te exigindo mais. E aí daí para frente você vai conectar com um banco de dados, aí na minha opinião tanto faz o banco que você use, né? E isso vai te dar um senso maior da aplicação. E no back-end você vai ter que se preocupar também em onde eu vou rodar isso, como é que vai ser o meu ambiente de produção, como é que eu vou fazer para balancear carga, como é que eu vou fazer, né, para enfileirar chamadas de repente que sejam mais pesadas, como é que eu vou fazer estrategicamente para acessar o meu banco de dados, eu vou fazer charging, eu vou fazer replication. Inclusive, eu gravei um vídeo na série Branascast falando um pouco sobre isso, né? Vou deixar o card aqui. Então eu recomendo isso, eu recomendo que você, primeiro, óbvio, estude a linguagem, depois encontre uma empresa que realmente trabalhe, né, com JavaScript, tanto no front-end quanto no back-end. Se dedique a algum framework de front-end, aprenda mais sobre isso, entenda profundamente como funciona o protocolo HTTP, né? Como é que é essa modelagem da API, muito importante. Vai para o back-end, mergulha na linguagem, entende como é que você vai estruturar as camadas da tua aplicação e, por fim, vê o que está ao redor disso na tua infraestrutura. Essa pergunta foi muito legal porque dá para a gente ter uma visão um pouco do todo, né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, né? Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, principalmente se inscrever no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo Brandos Responde. Até mais, tchau!